todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. É muito bom estarmos aqui juntos, mais uma noite de quarta-feira, quando sempre aproveitamos para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita. A doutrina tão esclarecedora e tão reveladora. É muito bom estarmos juntos mais uma vez e nós vamos fazer a leitura de uma página. Olá, boa noite. Fazer a leitura de uma página para prepararmos espiritualmente o nosso ambiente. Pedirei ao meu contra-regra para diminuir o ventilador e dando boa noite a Fátima. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda, tudo bom? Uma alegria estarmos aqui juntos. Nós vamos começar a leitura de uma página e vamos começar a nossa gravação para os nossos canais do YouTube e do Telegram. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. O nosso curso, das quartas-feiras às 20 horas, é voltado para o primeiro ano de estudos, mas estão todos convidados a participar. Sempre temos alguma coisa a mais a acrescentar. E nós vamos dando início com uma leitura, mas primeiro vou me apresentar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, interior de São Paulo, e é uma alegria estarmos juntos nesta noite para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita. Hoje é dia 24 de setembro de 2020 e nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui na mensagem, número 16. Tu, porém. É uma passagem de Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo. Tito, capítulo 2, versículo 1. E Emmanuel comenta, dizendo: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levantar-se-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos desditosos, sem o saberem. Vão de queda em queda, desastre a desastre.
criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Como sempre, mensagem belíssima, profunda e que nos serve de alerta. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, Senhor, aqui nos encontramos reunidos em teu nome para aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Tu disseste, Senhor, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E com esse propósito, unido aos benfeitores amigos e aos companheiros que compartilham conosco desse momento de estudo, nós só podemos agradecer, pedir a tua presença entre nós e dizermos muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, amigas dos dois planos da vida, que aqui se encontram conosco, boa noite, Arnaldo, boa noite, Eudócia, boa noite, Alice, e todos que aqui se encontram, Sueli, muito bom estarmos juntos, e os amigos que vão compartilhando com os outros amigos, chamando os outros amigos para virem também participar desse momento de aprendizado. Sejam todos bem-vindos, que a doce paz de Jesus possa estar nos corações de cada um de vocês. Nós estamos estudando essa apostila, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1, publicação da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos no módulo 7, pluralidade dos mundos habitados. E o roteiro 7, módulo 7, roteiro 7. Hoje nós vamos falar sobre a Terra, mundo de expiação e provas. Olá, Petrina, seja bem-vinda. Que Jesus esteja presente em seu lar, junto à sua família. Nós vamos ver a Terra, mundo de expiação e provas. Muitos de nós questionamos por que a Terra, mundo de expiação e provas? Será que isso nunca vai passar? Sabemos que vai. Nós já passamos pelo mundo primitivo e agora estamos saindo desse mundo de expiação e provas e adentrando no mundo de regeneração. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos,
na questão 607, letra B, ele nos traz o seguinte, ele diz: ensina a doutrina espírita que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Olha que coisa interessante que Kardec nos diz. Ensina o Espiritismo, a doutrina espírita, que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Kardec vem dizendo, os benfeitores vêm orientando em O Livro dos Espíritos, que nós ainda viemos de mundos mais primitivos. E na questão 172, ele vem nos dizendo: as nossas existências no orbe terráqueo, as nossas existências aqui no planeta Terra, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Lembrando que, de acordo com a ciência, cada vez a ciência vai aprofundando mais os seus estudos, mas eles acham que há cerca de 3 milhões de anos já estavam surgindo os primeiros hominídeos no nosso planeta. Uns falam 1,5 milhão de anos, mas já de muito tempo. Mas, mesmo assim, provavelmente, como diz Kardec, nós viemos de mundos mais primitivos, nas nossas primeiras reencarnações, e aqui, o planeta Terra é daqueles que ainda são mais materiais, mais presos ainda à matéria. E Kardec também nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, nos dizendo o seguinte: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Quando a pessoa pensa, meu Deus, mas por quê? É guerra, é fome, é tanta coisa que acontece, tantos vírus, tantas bactérias, por que nós ainda estamos no mundo de expiações e provas? Por isso ainda estamos sendo testados. À medida que formos evoluindo moralmente e espiritualmente, tudo isso vai se modificando, porque nós estamos dentro de uma lei de sintonia, essa lei de Deus, essa lei universal, está dentro dessa vibração. À medida que nós mudamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós vamos mudando a vibração do nosso planeta. E tudo isso que acontece ainda na atualidade vai deixar de existir. Ainda no capítulo 3, mas agora no item 6 do Evangelho, Kardec nos diz: muitos se admiram de que a Terra, ou melhor, de que ainda haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras na Terra, tantas misérias, enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. É muito interessante essa reflexão de Kardec, porque quando se fala da espécie humana, nós temos que entender que não existe vida somente na Terra. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós sabemos que não existe vida somente no planeta Terra. É isso que Kardec vem dizendo. Ora, quando a gente observa o nosso planeta, a gente fica imaginando que todo o universo é da mesma forma. Não. É o que ele vem nos explicando. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Nós sabemos, já comentamos várias vezes, nas obras da codificação, na Revista Espírita, vem relatos de planetas mais evoluídos, ainda do nosso sistema solar, e que ali já não existe
todo esse sofrimento, todas essas enfermidades, tudo isso que tem acontecido. Eu vou voltar à gravação, porque deu um probleminha aqui, entrou alguma coisa aqui, a Claro entrou para atrapalhar a gravação. E eu vou reiniciar a gravação daqui a um minutinho, enquanto o meu assistente aqui, técnico, vê aí o que está acontecendo, porque às vezes a gente começa a gravar e entra alguma coisa e atrapalhou a gravação. Mas Kardec vem dizendo que aqui no planeta Terra tem somente uma pequena fração da humanidade. E ele diz o quê? Que é a população, ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, que é a população da Terra em face da população total desses mundos. E ele faz primeiro esse questionamento, e agora no item 7 do capítulo 3 do Evangelho, ele diz: faria dos habitantes de uma grande cidade uma falsa ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Por exemplo, nós vamos a uma determinada cidade, que nós nunca fomos. Só que quando nós chegamos lá, nós chegamos diretamente de carro, ou de ônibus, ou de trem, ou o que seja, nós chegamos diretamente no pior localidade ali daquela cidade, no pior bairro, naquela pior rua, aonde a gente vê um ambiente muito perigoso, um ambiente sórdido, enfim. Então, nós voltamos para casa, não vimos mais nada, somente aquela rua. E vamos dizer: nossa, aquela cidade é horrível ali. É um ambiente perigoso, as pessoas são rudes, pessoas grosseiras. Por quê? Nós vimos somente uma pequena parcela daquela cidade. E é isso que Kardec vem dizendo. Ora, como que nós vamos fazer uma avaliação vendo apenas uma pequena parte? E ele vem dizendo, nós aqui no nosso planeta, é como se nós fôssemos a um hospital, aonde está cheio de doentes, ou numa penitenciária, ou numa região insalubre, e achar que todo o planeta é daquela maneira. Nós sabemos que não é assim. E ele diz: figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós até falamos que o planeta Terra é um grande hospital. Nós falamos que o planeta Terra é uma grande escola, onde estamos sempre aprendendo. Nós também falamos que ele é uma penitenciária, quando nós avaliamos que o espírito, ele está livre. E quando ele está no corpo, é como se ele estivesse ali tolhido. É como se ele estivesse numa penitenciária. E Kardec vem dizendo: vamos fazer de conta que a Terra é tudo isso, porque de uma certa forma ela não deixa de ser. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos. Ele diz o quê? Quando a gente começa a analisar realmente, a Terra é uma escola, eu estou aqui para aprender. A Terra é um hospital porque ainda há tantas enfermidades, enfermidades do corpo, enfermidades da alma. A Terra é uma penitenciária porque eu me sinto preso, tolhido aqui. E nós vamos compreender por quê que as aflições estão mais acima
do que os prazeres, do que os momentos que nos trazem alegria, que nos trazem paz. E ele diz, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Ora, se nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, é porque ainda é o nosso momento de aprendizado. É o momento que nós ainda precisamos. Muitos dizem assim, e eu sempre até comento, o espírito é masoquista porque ele fala bendita a dor. Mas por que existe a dor? Não precisaria existir, mas existe ainda pela nossa falta de cuidado, pelos nossos deslizes, pela nossa falta de empenho de sermos melhores. A dor é um alerta. A dor é aquele que faz com que a gente pare para refletir. Haverá um momento que não vamos mais precisar da dor, porque nós já vamos ser espíritos mais evoluídos. Então, não passaremos mais pelo hospital, pela prisão, pelas dificuldades que nós ainda vivenciamos. Mas Kardec continua nos alertando e dizendo agora, do capítulo 5 do Evangelho, no item 7, o seguinte: aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Deus não é vingativo, Deus não pune, Ele permite que nós sejamos testados, cobrados, para que nós possamos melhorar. Nós somos aquele aluno rebelde que não faz as atividades e quando ele vê, ele já está a ponto de ficar reprovado e ele tenta correr para recuperar os meses perdidos. Muitas das vezes ele precisa o quê? Repetir de ano. Kardec diz, quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós começamos a fazer uma reflexão profunda, porque muitas das vezes a gente pensa assim, eu gostaria tanto de fazer uma regressão de memória para saber quem eu fui no passado, mas quando nós paramos de maneira honesta e sincera e começamos a fazer uma avaliação, um autoconhecimento, uma autorreflexão, nós vamos percebendo quem nós fomos. Porque se nós, na atualidade, ainda somos, por exemplo, ciumentos, invejosos, egoístas, orgulhosos, mentirosos, prepotentes, é porque nós, no passado, também éramos assim. E ele vem dizendo, se elevarmos o pensamento, nós vamos conseguir compreender uma série de existências. E nós vamos entender também que a cada um de nós é atribuída a parte que nós precisamos, a parte que nos compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos. Kardec nos alerta, por quê? O que ele quer dizer? Estamos aqui, no mundo de expiação e provas, mas se a gente não fizer nada por melhorar, quando retornarmos à pátria espiritual, lá continuaremos ainda na necessidade de sermos cobrados.
porque não aproveitamos a oportunidade, não aproveitamos a reencarnação. Porque também a dor, mesmo quando ela faz parte da nossa vida, mas se nós formos testados pela dor, mas com revolta, com ódio, sem aceitarmos, aí não adianta nada. Vamos ter que voltar novamente para refazer o caminho, como aquele aluno rebelde que precisa retornar e refazer o ano perdido. E ele diz, a justiça de Deus nunca se interrompe, porque não seria justo, no momento do desencarne, dizer, Senhor, me perdoe, eu estou arrependido, e ficar por isso mesmo. O arrependimento é o primeiro passo. O primeiro passo é o arrependimento, para que a partir dali a gente comece a construir uma nova estrada, um novo caminho. E Kardec continua dizendo no capítulo 5 do Evangelho, no item 9, nem todo sofrimento suportado na terra, porém, constitui expiação de determinada falta cometida em pregressas reencarnações. Isso é muito importante, o que Kardec vem dizendo, porque às vezes a gente pode até, nós gostamos de ser juízes, e apontar, olha, aquele ali provavelmente deve ter cometido faltas gravíssimas no passado, porque a vida dele é uma vida de tanto sofrimento. Ele nasceu preso a um leito, não consegue nem levantar da cama. O que será que ele aprontou? Mas Kardec nos alerta, ele diz, nem sempre são faltas do passado que a pessoa está expiando. Ele diz, muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Nós não sabemos o que foi combinado, o que foi acordado no mundo espiritual antes da pessoa reencarnar. Pode ser um espírito já de um certo grau de elevação moral e espiritual, mas dizer, eu quero passar por essa prova para ajudar eu a evoluir mais rápido. Ou, muitas das vezes, pode também ele dizer, eu quero passar por essa enfermidade grave para permitir que a ciência possa buscar descobertas para esse tipo de enfermidade. Então, não sabemos o que está por trás de cada reencarnação. Cada reencarnação é única, porque nós somos únicos. Nós somos espíritos individuais, com uma individualidade, criados por Deus. Mesmo os gêmeos, mas somos únicos. E nós não sabemos, cada reencarnação, o que ficou ali previamente acordado. E agora, no capítulo 5, item 9, Kardec diz, pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Não sabemos. A pessoa pode pedir para nascer no meio inóspito, no meio perigoso, para que ele possa ali exercitar o seu lado moral, para que ele não se deixe corromper. Há várias possibilidades. Mas no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação, no capítulo 18, no item 27, Kardec nos diz, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem
espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Diz Kardec no livro A Gênese, que foi publicado em 1868. E ele continua dizendo: havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. E esse processo vai assim, não é assim, da noite para o dia, todos os espíritos maus foram excluídos. Não. À medida que eles vão desencarnando, não vão mais reencarnar aqui. É o que Kardec vem dizendo. Ele diz mais ainda: irão esses espíritos, não vão mais reencarnar aqui. E aí, o que vai acontecer? Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas. Eles podem, segundo Kardec, até ficar aqui no planeta, mas numa região aonde os homens ainda são muito atrasados. Mas será que é perdida essa reencarnação? Kardec vem dizendo, em raças aqui mesmo, né, em terrestres mais atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Nada dentro das leis de Deus é perdido, nada fica ao acaso, não. O espírito não está se adequando. Ou ele vai reencarnar num planeta mais primitivo, e ali ele vai intuitivamente lembrar, porque nós não esquecemos o que adquirimos, e ele vai lembrar, e ele vai colaborar com o desenvolvimento daquele planeta, ou ele pode ir para uma região mais simples do próprio planeta Terra, colaborar com o desenvolvimento daquela região, até que ele vá tendo a oportunidade novamente de vir para uma civilização mais evoluída. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo. Nós ficamos imaginando, muitos dizem, vai haver um grande cataclismo que vai destruir o planeta e que poucos é que vão sobrar. A gente lembra a história da Arca de Noé, que teve um grande dilúvio, e somente Noé com a sua família sobreviveu. Nós sabemos que não foi dessa forma que aconteceu. Não haveria como ser daquele jeito que é narrado. E da mesma forma, muitos acreditam que vai haver um grande cataclismo e que grande parte da humanidade pereceria e ali ficaria somente os bons. Não. Kardec diz, os espíritos orientam isso. Não vai ser dessa forma que vai aniquilar de súbito uma geração. Não. A atual desaparecerá gradualmente. E a nova lhe sucederá do mesmo modo. Nós temos percebido que tem reencarnado espíritos já de uma evolução bem maior. Por outro lado, alguns ainda estão aqui tendo a última oportunidade e, se não aproveitarem, vão ter que ir para outros lugares mais primitivos. Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, na questão 1018, nos dizendo o seguinte: dessa forma, o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons
predominarem. Porque atualmente o mal ainda predomina. Quando os bons predominarem, o bem passará a reinar. Não será um paraíso, não será uma perfeição, por quê? Nós sabemos que há vários degraus ainda evolutivos, de mundo de expiação para mundo de regeneração, para mundos ditosos, para mundo, até chegar aos mundos puros, mas já vai ser muito, muito melhor quando os bons predominarem. Mas Kardec pergunta por que o mal predomina, e os espíritos dizem que é pela omissão dos bons. A omissão dos bons. Nós precisamos ser mais ativos, mais corajosos, mais diligentes. E Kardec continua, junto com os benfeitores, na questão 1018, dizendo: por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, banidos o orgulho e o egoísmo, que nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são as chagas da sociedade, nós vamos ter essa alegria de vermos o nosso planeta assim já muito mais harmonizado, já não tendo mais a violência, a maldade, as enfermidades que fazem parte do nosso planeta ainda na atualidade. Aproveitando, mandando um abraço para o Geraldo. Geraldo diz assim: boa noite, as promessas de Jesus Cristo nos façam dignos de merecê-las. É verdade, Geraldo, que possamos nos empenhar a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos os homens de bem. Jesus conta conosco, conta com cada um de nós para podermos fazer a transformação moral e espiritual. E muitos às vezes pensam assim: mas quem sou eu? Eu não tenho possibilidade. Mas Jesus, ele não escolheu um exército. Jesus escolheu 12 homens. 12 homens simples, não eram homens de destaque na sociedade. Eram pessoas ainda com as suas imperfeições, mas com desejo de mudança. Quando Jesus diz: segue-me, eles abandonaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. E Jesus nos chama também há 2000 anos: segue-me. Então que possamos também seguir Jesus. E nós agora vamos passar para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, que é a nossa vibração, a nossa irradiação, a magnetização das águas, das medicações, do passe magnético espiritual à distância, e aqueles que nos acompanham agora e que porventura sentem a necessidade de receber, mantenham-se em sintonia. Mas para aqueles que sentem condições de doar, vamos agora criar essa grande rede de amor, de fraternidade, para, junto a esses benfeitores amigos, podermos colaborar com a obra do Cristo. Quem desejar diminuir um pouco as suas luzes, entrar nesse clima de paz, de serenidade, nós vamos agora nos unindo a esses mensageiros do bem, a Dr. Bezerra de Menezes e a todos esses benfeitores anônimos que neste momento encontram-se conectados conosco. E nós vamos dizendo: Senhor, muito obrigado, Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade do recomeço. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, nesse planeta que nos acolhe, pela oportunidade da reencarnação
E nós te pedimos, Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, a nossa alma, ainda do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da maledicência, da inveja. Ajuda-nos, Senhor. Cura, Senhor Jesus, as nossas almas, para que possamos, libertos das imperfeições que ainda carregamos em nós, que possamos também curar o nosso corpo. E nesse momento, Senhor, nos dirigindo a Galileia, aonde a multidão te ouvia sedenta, nós nos transportamos para ouvir também, Senhor, na acústica da nossa alma, a tua palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei. Que possamos, Senhor, sentir a tua presença, pulsando em cada célula do nosso organismo, do nosso corpo perispiritual e físico, e que possamos agora expandir as nossas vibrações de amor e muita paz. E os teus emissários, representando a tua presença, Senhor, vão se utilizando das nossas vibrações de muito amor e muita paz, das nossas vibrações e do nosso magnetismo, para transformar em medicações que sirvam para aliviar as dores, para consolar os aflitos, para despertar a fé nos corações ainda em dúvida, que as nossas vibrações sintam também, Senhor, o teu amor, para junto a esses emissários do bem podermos levar a cura, com a permissão de Deus, a tantos que agora padecem. E nós vamos vibrando com tal intensidade, e os benfeitores amigos vão agora percorrendo os leitos dos hospitais, os lares, as ruas, os asilos, orfanatos, penitenciários, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, esses emissários do bem vão trabalhando, beneficiando a cada um desses irmãos. Mas nós convidamos outras equipes espirituais para se juntarem a nós, para que possamos agora oferecer do nosso magnetismo e esses benfeitores magnetizarem as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os respiradores, magnetizar as alimentações. E nós vamos visualizando esses trabalhadores do Cristo manipulando o nosso magnetismo, manipulando as nossas irradiações, e vão transformando molécula a molécula em cura para cada um desses irmãos. E eles vão dando a continuidade a esse trabalho. E outras equipes agora
se juntam a nós e nós vamos pedindo por todos os trabalhadores que diuturnamente ausentam-se de seus lares para trabalhar, para beneficiar a coletividade e que possamos, através da nossa vibração de amor, de proteção, de paz, auxiliar, envolvendo a cada um desses irmãos, dando a eles a proteção necessária para que eles possam continuar. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz. E esses emissários divinos vão assistindo a cada um desses irmãos. E nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos e pedindo a Dr. Bezerra de Menezes por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, que possamos vibrar muito amor, muita proteção, saúde, paz. E a equipe espiritual de Dr. Bezerra vão acolhendo a cada nome que aqui se encontra. E nós vamos agora nos unindo a esses benfeitores que estão em nossos lares e vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudos, aos nossos entes queridos, a todos aqueles que fazem parte dos nossos vínculos afetivos. E esses emissários do bem, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando em benefício de cada um que agora nos vem à mente. E nós daremos 1 minuto para que possamos dirigir os nossos pensamentos aos trabalhadores do Cristo. E agradecendo, entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós vamos agora abrir os nossos corações para receber o passe magnético espiritual ofertado por esses emissários do bem que agora encontram-se em nossos lares. Sintamos neste momento uma chuva suave, gotículas de luz sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, gotículas de cura que suavemente vão penetrando através do coronário e percorrendo cada centro vital até o centro plantar. E essa energia de cura que percorre todo o nosso corpo perispiritual se expande para o corpo físico, envolvendo célula a célula,
mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma aura de proteção, de saúde, de paz. Confiemos no amor de Jesus, através dos seus emissários, operando em nossas vidas. E nós daremos 1 minuto para que possamos louvar, agradecer, mas também possamos pedir. E agradecendo, Senhor, tudo que nos foi oferecido, com gratidão em nossos corações, a cada benfeitor que acorreu ao nosso chamado, agradecendo aos nossos protetores individuais, a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. E nós só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que nos foi ofertado nessa noite. Agradecendo a cada amigo que dos 2 planos da vida compartilharam conosco desse momento tão sublime. Nós aproveitamos mandando um abraço também para a Karina. Seja bem-vinda, Karina, muito bom você aqui conosco. A todos os queridos companheiros que participaram conosco da nossa noite de estudo da quinta-feira, o nosso curso de Espiritismo, todas as quintas, às 20 horas. E convidamos a todos, amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso café com o Evangelho. Amanhã falaremos um pouco mais sobre o médium voador. Vale a pena assistir. Amanhã às 10 da manhã, o nosso café com o Evangelho. Amanhã, sexta-feira, não teremos nenhuma atividade noturna, mas sábado e domingo, às 10 da manhã, nós temos, no sábado, a evangelização para a família e para a criança, e no domingo, às 10 da manhã, o Evangelho no lar. É o momento que convidamos Jesus para o nosso lar. É um momento muito importante. Então, sexta, sábado e domingo, às 10 da manhã, aguardamos vocês, e aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, deem um joinha, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos mesmo. Kardec diz que um graveto a gente quebra com facilidade. Um feixe a gente não consegue. Nós somos essa grande rede, esse grande feixe de energia, de paz, de amor
irradiando para todo o nosso planeta Terra. Vamos juntos, juntos podemos muito. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora, e a Sueli diz até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer, Sueli, com certeza. Um beijo, bons sonhos, sonhe com os anjos. Paz a todos.